boa noite. Débora, eu vi que já tá por aí. Se ainda não der pra abrir a câmera, só dá um oizinho se tá me escutando, tá, Débora? Bom, gente, então vamos lá, mais uma leitura e estudo aqui do porquê repetimos os mesmos erros, né? Hoje a gente vai começar aí no capítulo 4, que foi onde a gente parou lá semana passada, né? A gente conseguiu terminar o capítulo 3, que é o período lá que o Násio tá fazendo o estudo de caso da Raquel, né? A gente fechou ali com alguns conceitos, e aí hoje a gente vai começar aí a falar sobre repetição sadia, tá? Lembra que lá na primeira aula eu falei que o Násio ia trazer o conceito de repetição não só como uma repetição negativa, né, ruim, patológica, mas ele ia dar também um outro panorama para repetição, que é a repetição que é sadia, que faz bem, tá? Então, estamos lá no capítulo 4, vou compartilhar aqui pra gente ver juntos. Pode deixar que se tiver alguma coisa ali muito pontual, que eu tenha falado a semana passada e que eu precise para agora, eu dou uma retomadinha rápido, tá? Eu não fico retomando como numa aula normal, porque senão a gente acaba perdendo muito tempo, tá? Mas se precisar de algum outro conceito que a gente falou na semana passada, eu já dou uma retornadinha aqui. Então, deixa eu ir lá no capítulo 4. Aqui. Deixa eu ver que alguém me mandou mensagem. Ah, tá bom, Débora, fica tranquilo. Então, vamos lá. A semana passada a gente terminou ali, ele deu basicamente pra gente, né, um conceito de repetição. Então, ele trouxe ali alguma ideia. Eu vou retomar rapidinho, tá? Porque é sobre isso que a gente tá falando. Então, é exatamente onde ele dá o conceito. Então, ele diz que a repetição é uma série de pelo menos duas ocorrências em que um objeto aparece, né, a primeira ocorrência, e depois desaparece e reaparece, que aí seria a segunda ocorrência. E ele vai dizer, e a gente falou muito sobre isso semana passada, que o objeto, embora ele reconhecível, né, embora ele seja reconhecível, ele sempre aparece diferente, embora a gente perceba que ele é o mesmo objeto. Então, uma das ideias principais que ele trouxe no capítulo anterior é que a repetição é sempre a repetição do mesmo, só que de maneira disfarçada, tá? Então, é a primeira definição que ele deu até agora de repetição, tá? Que a repetição é isso, são duas ocorrências, a primeira o objeto aparece, a primeira ocorrência gera-se já uma fantasia, uma emoção, um sintoma em torno dele, e depois a gente vai repetir no reaparecimento desse objeto, tá? Claro que ele tem outros conceitos bem interessantes também, então quem não estava na última aula, é bem interessante pegar aí a gravação, porque a gente falou de conceitos bem complexos aí da última semana, tá? Então, capítulo 4, deixa, né, eu tirar o meu rosinha daqui, que ele é minha referência de marcação de término. Então, vamos lá. Os efeitos benéficos da repetição sadia. Quais são os efeitos? Autopreservação, autodesenvolvimento e formação da identidade. E aí ele vai abordar mais ou menos tudo isso aqui. Vamos lá. Podemos estipular um objetivo para a repetição? Ou ela teria um objetivo pré-determinado? Por que a gente repete? Qual o objetivo, né? Tem um objetivo para cada repetição? Ou tem um objetivo para... Toda repetição tem o mesmo objetivo? Então, é mais ou menos por aqui que a gente vai circular. Há um filósofo que nos permite responder claramente a essa pergunta. Na Ética, né, o livro Ética, terceira parte, Spinoza tenta reduzir toda a vida a uma única tendência fundamental. A tendência de todo ser a perseverar no ser. Então aqui, né, o povo fala da psicanálise, que é difícil, mas quando a gente se depara com uma frase filosófica, também a gente fica meio, opa, vamos lá. Então ele está dizendo que assim, a gente pode resumir a vida da seguinte forma: a tendência do ser a fazer tudo para perseverar nesse ser que ele é, para ele continuar ali íntegro dentro da sua identidade, vamos dizer assim, tá? Ele vai explorar um pouco mais isso, vai ficar um pouco mais fácil de entender. Fico sempre fascinado diante dessa sentença tão poderosa, que em 3 palavras diz o que é a vida.
Inúmeros filósofos e homens de ciência tentaram definir a vida. Alguns, por exemplo, afirmaram ser o conjunto das funções que resistem à morte. Outros dizem que a vida aí é o que podemos abolir. E outros ainda, o que se desgasta e produz dejetos. Trata-se de definições que, sem exceção, apontam no fim a natureza perecível da vida. Então, todos eles trazem aí a vida com esse olhar de algo que termina, né? Algo que acaba, algo que tem fim. Então, o que é a vida? Eu tô aqui vivendo, resistindo à morte. No final sobram dejetos. Então, o olhar desses filósofos que o Nasio está trazendo vai indicando mais um olhar para a finitude. Aí ele vai trazer que o Spinoza, ele vai trazer um outro olhar. Ele vai dizer assim, Spinoza, por sua vez, adota a posição oposta. Ele enfatiza, sobretudo, a força expansiva da vida, o impulso que se preserva sem enfraquecer e triunfa sobre todos os obstáculos. Visão mais otimista aí, né? Até dependendo aí do meu mood no dia, de como estou me sentindo, mais pessimista ou mais otimista, vou gostar mais dessa percepção aqui, né? Que a vida nada mais é do que a gente ficar aí perseverando, persistindo, superando obstáculos, né? Pra gente poder se preservar nesse ser que nós somos e que nós habitamos. Então ele vai dizer assim, conforme afirmava, a vida é a força que faz perseverar as coisas em seu ser. Eu vou grifar, não porque seja um conceito psicanalítico, mas eu acho que um conceito importante de tudo que a gente está lendo até agora, tá? Então ele vai dizer, todo ser, exclusivamente pelo fato de existir, tende a continuar a existir e se esforçará por todos os meios possíveis para perseverar no seu ser. Ou seja, né, para continuar vivo, para continuar íntegro e assim por diante. Ao escrever esse livro, né, o Nasio dizendo agora, o que faço se não perseverar no meu ser? Nossa existência é um plebiscito a cada instante do nosso desejo de viver. Eu queria até dar uma pausa aqui, que me veio uma coisa agora, de um atendimento que eu estava fazendo, e aí a pessoa se deparou ali, né, com a morte ali de um familiar, e ela trouxe a seguinte fala, né, eu acho que o que mais nos revoltou foi ela não ter lutado pela vida, né, a pessoa estava com câncer e não se cuidou, né, não fez tudo o que deveria fazer, acabou falecendo. E aí aquilo me trouxe uma pergunta, né, do tipo assim, mas por que você acha que você se revolta com a opção do outro de não lutar pela vida? E eu acho que talvez esteja bem ligado a essa ideia aqui, né? Que não é a ideia do Spinoza, mas é a ideia central, de que a vida, na verdade, a gente faz de tudo para não morrer, né? A gente vai fazer exercício que às vezes a gente odeia, a gente se alimenta de coisas que não são tão gostosas, como se alimentar de um monte de porcaria que é mais prazeroso. A gente vai ao médico, faz exame, a gente se preocupa, por quê? Porque a gente tá nesse modo aí de sobrevivência, né? Então, quando a gente se depara com alguém que opta por não lutar por isso, eu acho que é uma coisa que choca, né? E talvez tenha sido ali, a gente começou no final da sessão dela já a esboçar uma ideia sobre isso, não continuamos, mas eu acho que é um olhar que a gente pode ter, né? Porque até morrer é um direito. Eu falo muito isso quando, por exemplo, eu tô atendendo alguém em supervisão que tá se deparando com algum paciente, né, com ideação suicida, ou até quando eu dei a palestra lá, né, que a ideia não é que a gente salve a pessoa, é que a gente faça ela entender o porquê que ela não quer mais viver, né, o porquê que ela quer desistir da vida, porque na verdade até morrer é um direito nosso, né, mas é uma coisa que a gente não é ensinado a fazer, né, a gente é ensinado a sobreviver, e eu acho que esse texto aqui, ele tá trazendo bem essa noção, né, de que na verdade, o que é a vida? Lutar para perseverar no nosso ser, permanecer vivo, né, e aí eu me lembrei disso agora, pensando no atendimento, que é isso, né, a gente não acha que o outro tem direito de dispor da própria vida, mas, pensando sem nenhum romantismo e pensando bem friamente, ele tem, tirando religião,
Tirando todo esse resto, tá? A gente pensando é um direito. Mas por quê? Porque a gente tá sempre ligado a essa ideia, que é a ideia central da vida, né? Lutar para continuar vivo. E aí ele diz, né? Então, essa frase, nossa existência é um plebiscito a cada instante do nosso desejo de viver, né? A cada instante a gente é testado, né? A cada instante a gente passa por sofrimentos que fazem a gente olhar de novo e pensar, tá, mas mesmo assim eu escolho como viver diante de um diagnóstico ou diante de alguma coisa difícil que eu esteja passando. Todo dia, ao nos levantarmos e nos dedicarmos aos nossos afazeres, implicitamente dizemos sim à vida. Entretanto, ignoro até quando renovarei minha afirmação cotidiana de viver. Meu corpo é que decidirá isso, e por trás dele, meu inconsciente. Então, vamos lá. Né? O que ele está dizendo? Todo dia quando eu levanto e eu faço as coisas, eu vou para a vida, eu escolho viver. Só que eu não sei até quando eu poderei ter essa escolha. Porque às vezes é o meu corpo que não tá mais respondendo a isso. E aí eu acho muito legal porque ele vai trazer junto não só o corpo, mas ele vai trazer o inconsciente. E de que forma que o nosso inconsciente pode também optar por não viver, né? Porque o corpo a gente sabe, se eu tô com uma doença que eu tô tratando e não tá melhorando, meu corpo tá ficando cada vez mais debilitado e uma hora eu posso morrer, né? Mas o que o inconsciente tem a ver com isso, né? De que forma que isso entra aqui? Então ele vai dizer assim: no momento, perante meus dois senhores, que é o meu corpo e meu inconsciente, recolho-me à minha insignificância e limito-me a perseverar no ser. Já que eu não sei quando vai acabar, eu vou lutar. Veja como vai na contramão daquilo que a Maria Elisandra disse. Então, assim, independente do meu corpo ou do meu inconsciente, enquanto eu ainda tô aqui, conseguindo lutar, eu vou lutar. Que vai contra o que a minha analisanda disse que ficou, né? Que o que impactou foi ela não ter lutado, né? Porque mesmo nesses momentos a gente espera que a pessoa lute por isso, né? Pela vida. Escreva essas páginas hoje, escreverei outras amanhã, e enquanto meus senhores me ampararem, né? Corpo e inconsciente, perseverarei no meu ser, prosseguirei minha marcha. Mas o que significa perseverar no seu ser se não repetir-se e, ao repetir-se, conservar sua unidade de indivíduo, desenvolver-se? Isto é, existir o máximo possível e consolidar sua identidade ao longo do tempo. A semana passada, e desde o começo, na verdade, né, desse estudo, a gente tem falado sobre o quanto que o sintoma e a repetição nos particulariza. Lembra lá na primeira aula que a gente falou? O meu sintoma me particulariza, porque por mais que eu seja, sei lá, neurótica, histérica, igual, sei lá, a Samantha, nós vamos ter sintomas diferentes dentro dessa estrutura. E são esses sintomas que vão me particularizar, que vão me individualizar, que vão me tornar a Joyce, e não uma cópia da Samantha, que é uma cópia dos traços da neurose histérica, por exemplo. Então, quando ele diz, né, o que é a vida, né? O que é perseverar no ser, se não for repetir, e porque eu repito, eu mantenho a minha unidade e a minha identidade, inclusive, né? Ainda tá bem filosófico, mas a gente vai entrar mais no psicanalítico agora. Estou me repetindo e, ao me repetir, preservo o meu passado, porque, ao reencontrá-lo sempre, aproprio-me ainda mais dele. Olha aqui, isso aqui eu acho interessante, né? Então, eu vou pegar dessa parte aqui. Ao me repetir, preservo o meu passado, porque, ao reencontrá-lo sempre na repetição, aproprio-me ainda mais dele. Eu vou um pouquinho mais. Melhoro porque a cada repetição, instruído pela experiência, aumento meus conhecimentos, aprendo a relativizar e termino por consolidar minha identidade, uma vez que de tanto repetir, confirmo que sou o mesmo ontem e hoje. Então vamos por partes, né? Aqui tem a ver, essa primeira parte que eu grifei, tem total a ver com aquilo que a gente falou a semana passada, né? Que eu repito o meu passado, eu reencontro com ele, mas sempre de uma forma diferente.
E como ele é diferente, cada vez que eu o reencontro, eu aprendo novas coisas. Porque se eu repetisse tudo exatamente igual, da mesmíssima forma, talvez eu não aprenderia nada com isso. Vamos pegar, por exemplo, eu gosto de pensar na repetição quando a gente pega, por exemplo, matemática. Eu vou aprender a fazer uma conta. Só que se eu ficar fazendo só aquela conta, 2 mais 2, 2 mais 2, 2 mais 2, o que mais eu vou aprender além de que 2 mais 2 é igual a 4? Agora, se eu faço 2 mais 2, aí daqui a pouco eu repito a conta com 2 mais 5, já dá outro resultado. Daqui a pouco 2 aparece de novo, mas agora ele aparece com 10, aí já dá outro resultado. Então, quando o Násio fala que repetir é a repetição do mesmo, embora de forma diferente, é um pouco disso. O 2 tá sempre ali, não tá? Ele não tá se repetindo, só que hora é 2 mais 2, hora é 2 mais 5, hora é 2 mais 10. Eu ainda reconheço o 2, eu ainda reconheço a repetição, só que parece um pouco diferente. Eu até dei esse exemplo dizendo assim, às vezes é claro pra você, claríssimo que seu analisando tá numa repetição. Quando você fala assim, você acha que essa situação que você está me relatando agora parece um pouco com aquela relação? Ah, não, nada a ver, porque lá eu fiquei com raiva, aqui eu tô triste. Por quê? É a repetição do mesmo, mas disfarçado. Vem de forma diferente, não vai vir exatamente igual. Essa semana eu tava conversando com uma amiga, e a gente estava falando do relacionamento com pessoas que têm aí um narcisismo muito exacerbado, né? E aí eu tava falando pra ela assim, o bom, o que consola, é que a gente vai percebendo através do estudo e através da análise que fica mais rápido cessar a repetição. Então assim, eu ainda caio no primeiro momento com o narcisista, caio. Só que se antes eu demorava 1 ano pra perceber, agora eu demoro 2 meses. Daqui a pouco eu nem entro. Por quê? Porque a repetição é sempre do mesmo, mas de maneira diferente. E o que o Násio acabou de falar aqui é que quanto mais eu repito, mais eu melhoro. Por quê? Porque mais eu aprendo. Então, quando eu tive lá, vou usar o exemplo da semana passada. Se eu tive uma relação tóxica com a minha mãe, depois eu repeti essa relação tóxica de maneira diferente com uma amiga, e nesse momento eu estou repetindo numa relação amorosa, não é exatamente do mesmo jeito que ela está se repetindo. A gente pode dizer assim, a repetição é a relação tóxica, mas as formas de toxicidade dessa relação, as formas de abuso, elas são diferentes. E pro analisando, ela vai parecer diferente. Não, mas não é a mesma relação. Por exemplo, minha mãe não me batia. Minha mãe gritava, me humilhava, mas ela não me batia. Meu namorado me bate. A minha amiga, por exemplo, a minha amiga não me batia e ela também não me humilhava. Só que ela queria me controlar. Tá vendo como são formas diferentes de abuso, mas não deixa de ser um abuso? Então, o que o Násio tá dizendo aqui, né, e que é bem interessante a gente pensar, é que cada vez que eu me reencontro com esse passado, ele vai dizer, eu aproprio-me ainda mais dele, eu fico mais consciente daquilo que eu tô repetindo, eu melhoro. Aí aqui eu vou colocar, porque a cada repetição, instruído pela experiência que eu já tenho daquilo, eu aumento os meus conhecimentos. Eu aprendo a relativizar, inclusive assim, agora não é, ele não me bate, e antes, agora ele me bate, minha mãe não me batia, mas isso é relativo, porque ainda é abuso. E eu termino por consolidar minha identidade. Uma vez que de tanto repetir, confirmo que sou o mesmo ontem e hoje. O processo de análise não é para mudar a gente, né? Não é para modificar quem a gente é para que a gente aprenda a lidar com quem a gente é, de maneira a causar menos sofrimento para a gente mesmo, né? Então, a ideia não é que eu transforme o meu analisando em outra pessoa, né? Porque aí eu estaria moldando ele a uma coisa que eu nem sei o que é. É eu pegar quem ele é e dizer, tá, o que aqui, o controle te incomoda? A necessidade de validação, de agradar te incomoda? Como que a gente pode trabalhar para você lidar melhor com isso? Mas, cada vez que ele repete, ele aprende a lidar com isso, ele não deixa de ser quem ele é. Na visão do Násio, ele consolida ainda mais que ele é o mesmo, né? Que é o que acontece um pouco com a maturidade, né? A gente vai ficando mais maduro, óbvio que a gente fica diferente. Mas quer dizer então que eu não tenho nada mais da Joyce lá?
Tudo que eu fui vivendo, repetindo e aprendendo foi construindo a que eu sou hoje, e eu ainda vou mudar muito até o dia que eu morrer, né? Mas isso tudo é fruto dessa conscientização que eu vou tendo através, inclusive, das repetições, não só da repetição, mas também das repetições. Certo? Tá aqui? Então tá, vamos seguir. Numa palavra, repito, logo sou. E aí, quem já teve aula de Lacan vai falar, gente, mas aí não dá, né? Porque lá na aula de Lacan, lembra que ele fala assim, porque ele vai trazer a ideia do penso, logo existo. Aí o Lacan diz, não, pra mim, se eu penso, logo eu não existo. Aí agora vem esse daqui, se repito, sou, né? Mas o que é a ideia, né? Quanto mais eu repito, mais eu conheço de mim e mais forte fica a minha identidade, né? Mas eu posso saber que, por exemplo, nessa conversa que eu tive com uma amiga, eu atraio narcisista, eu sei que eu atraio. E é justamente porque eu já aprendi que eu fico mais atenta ao tipo de pessoa com a qual eu me relaciono, que se aproxima de mim. Então, mais consciente da minha identidade também eu fico, né? Então, pro Násio aí, repito, logo sou, né? Se repito, sou alguém. Se a gente for pensar na frase original, né? Penso, logo existo, então a condição para eu existir seria pensar. Aqui a condição para eu ser, não para eu existir, mas para eu ser quem eu sou, tá no repetir, tá? Qual é, por conseguinte, a finalidade da repetição? Na realidade, a repetição não tem nenhuma finalidade exterior a si própria que ela buscaria alcançar. Essencialmente, ela é uma tendência irredutível que não tem outro fim a não ser permanecer sempre uma força que avança e nos arrasta para tornarmos mais nós mesmos. E aí, gente, eu não sei, viu? Se sou eu que sou meio poética, se é o Násio, mas eu a psicanálise em si, porque eu vou achando tudo isso lindo. Eu vou achando que dá uma esperança no coração de falar, então tá bom, então todo mundo vai repetir mesmo, não tô o peixe fora d'água aqui, né? Mas essa parte aqui eu acho que pode ser importante, né? Então, a repetição, ela não busca nenhuma finalidade, não tem nada lá fora que ela vá buscar. Eu repito para ser visto, eu repito como em outras áreas aí teóricas da psicanálise. O Násio vai dizer, bom, ela é só uma tendência irredutível, não tem como eu, né, modificá-la, que não tem outro fim a não ser permanecer sempre uma força, né, a não ser permanecer sempre uma força que avance e nos arrasta, que nos arrasta para nos tornarmos mais nós mesmos. Que é basicamente a síntese do que a gente falou lá no grifo de cima, né? A repetição tem a finalidade de produzir 3 efeitos importantes sobre nós. Primeiro, preservar nossa unidade de indivíduo, nos particularizar, né, me tornar único, desenvolver ao máximo nossas potencialidades e terceiro, consolidar o sentimento de que somos o mesmo hoje e sempre. Então, de novo aí, o que eu acho interessante nesse livro do Násio é que ele fala de repetição e ele é bem repetitivo, inclusive, né? Pode ver que ele vai repetindo várias vezes a mesma coisa de formas diferentes, né? Se a gente for pensar, por exemplo, quando a gente é alfabetizado, muitas vezes a gente vai por repetição, seja do som, seja da escrita. A gente está muito acostumado a aprender por repetição, né? Matemático, o professor vai lá ensinar uma conta de multiplicação, ele passa do A até o O de conta. A conta tal, B, vai lá, e você repete aquilo lá. Aí você repete até você aprender, né? E o Násio faz um pouco disso aqui, ele repete o mesmo conceito de formas diferentes. A repetição... desculpa, eu já falei isso aqui. Então, se a gente for pensar aí, né, nos efeitos, né, e não no objetivo, não na finalidade, né, então não é o objetivo da repetição, é o efeito que ela causa em nós. Então, preserva a nossa unidade de indivíduo, desenvolve as nossas potencialidades e consolida o sentimento de que somos o mesmo ontem e hoje. Assim, a repetição produz um triplo efeito benéfico. A autopreservação, que estaria ligado ali a preservar nossa unidade de indivíduo,
O desenvolvimento pessoal, que está ligado ao desenvolver ao máximo nossas potencialidades, e consolidar nossa identidade, que é esse sentimento de que somos o mesmo ontem e hoje, né? Então, também aqui. Repetir nos estrutura, tranquiliza e faz bem. Ao escrever essa última frase, imagina a objeção de um leitor que declarasse: mas tenho horror à rotina e só aspiro a uma coisa: mudar, poder mudar e me renovar. Adoro a novidade, enquanto a repetição me cansa. Alguém se identifica com isso daí? Eu total, né, gente? Se vocês forem ver só pra pegar uma coisa simples, mudança de casa, se vocês pegarem aí, tudo bem, já trabalho isso na minha análise. Quantas vezes eu mudei de casa? Eu adoro mudar. Então, assim, começa a me... eu quero mais, vamos mudar, quero ir pra outro lugar, me renova. Mas, assim, isso quer dizer que eu não repito, né? Muito pelo contrário, pode ser que eu esteja tentando fugir o tempo todo da repetição, né? Mas, olha lá, quem se identifica com essa coisa da não rotina, né? Que não gosta dessa rotina do sempre o mesmo, aí vamos ver o que ele vai responder, né? Ele diz: eu responderia esse leitor, claro, todos nós gostamos de surpresa, do frescor do novo, das sensações inéditas e dos nascimentos de todo tipo. Nada mais instigante. Todos gostamos de ficar impressionados e até desconcertados. Quantas vezes já não me aconteceu dirigir-me a tal paciente e observar: neste momento você precisa de uma surpresa, o tédio está minando-o. É indiscutível que a ideia do novo nos excita, e no entanto, peço que reflita um instante na escolha entre o prazer do novo... aqui a gente chega a um ponto. Reflita aí se você prefere o prazer do novo ou o conforto do antigo. Quantos e todos nós analisamos resistem a mudar para algo novo? Se queixa de que aquilo tá ruim, mas não consegue sair. Por quê? Porque tá confortável. Eu quero novo. Mas aí quando o novo aparece, aí me dá medo, aí me gera ansiedade, aí eu fico apegada ao antigo, pensando: meu Deus, e agora? Mas e se aquele negócio de largar o certo pelo duvidoso? Eu tô nesse emprego aqui que eu odeio, mas se eu fosse para um novo, eu ia conseguir tanta... Mas eu não saio, eu não procuro, eu não mando currículo, eu não falo para ninguém que eu tô procurando outro emprego. Por quê? Porque eu me acomodo, porque o antigo é conhecido, né? E o que é conhecido traz conforto. Vocês viram que eu nem usei relacionamento, né? Porque daqui a pouco eu só falo de relacionamento. Usei até trabalho agora. É que eu acho um relacionamento tão completo pra falar disso, mas trabalho, né? Ou, por exemplo, tô lá numa relação de amizade com alguém que eu já tive todos os sinais, todas as provas de que, essa pessoa já, nossa, me ferrou tantas vezes, já falou tanta coisa que não gostei, mas por que eu continuo lá? Né? Porque talvez o novo seja não ter ninguém por um momento. E aí eu prefiro ficar aguentando certas coisas, mas ter aquela pessoa ali porque ela me dá a falsa ilusão, né? De que eu tenho alguém pra desabafar, ou que pode me ajudar. Na verdade, nunca ajuda, mas eu tenho a ilusão, né? Então, assim, na hora que a gente fala, você vai ficar repetindo, o que o Naso quer dizer assim, né? Primeiro você vai dizer assim: não, Deus me livre, eu odeio. Mas aí ele fala: para um pouquinho aí. Pensa se você prefere realmente o prazer dessa coisa nova ou se você ainda fica apegado àquela coisa antiga, né? Aquele conforto. Porque pode ser ruim, mas é um ruim conhecido. E se depois eu trocar e for pior? Vamos até pegar, por exemplo, vou voltar aqui, exemplo do emprego, né? Vamos supor assim: meu chefe é um saco, cara. Mas, tipo assim, aqui eu não trabalho de sábado. E eu adoro as pessoas que trabalham aqui. E se eu mudar e for pior? Aí eu falo assim: tá ruim aqui, então... Mas esse ruim eu já sei lidar. Aí eu vou querer mudar? E se no outro tiver, na verdade, o chefe ruim, todo mundo for chato e ainda trabalhar de sábado? Não sei, eu posso ter um chefe muito legal, mas o salário ser horrível. Sei lá, né? Nunca dá pra ser perfeito. Evidentemente, essa é uma alternativa artificial que nunca teremos de enfrentar. De tal forma, o antigo é sempre dissimulado sob a máscara do novo.
porque nada pode ser inteiramente novo, nem inteiramente não novo. Ah, sei que a gente ama essas frases que explica e não fala nada, né? Que confunde. Então ele vai dizer assim, na verdade, quando você troca o antigo pelo novo, aquilo não é totalmente novo, porque a gente não tá repetindo sempre o tempo todo. Então eu tô meio que repetindo algo ali, com uma máscara diferente. Até a semana passada, o Aurélio ficou me zoando com caneta azul, azul caneta, porque eu fiquei fazendo os exemplos, né, com as canetas. Então eu dizia assim, a primeira vez que esse objeto aparece, a caneta azul nem tá aqui, é o que isso aqui? Uma caneta, certo? Então agora eu tenho um significante disso aqui. O que vai acontecer? Ela vai sumir por um tempo. Aí vamos supor, essa caneta aqui é a primeira relação que eu tenho com a minha mãe, que é abusiva. Sumiu por um tempo. Aí me apareceu essa amiga aqui, ó. Não continua sendo uma caneta? Ah, mas é diferente, é vermelha. Mas ainda é uma caneta. Então ele vai dizer assim, isso aqui que eu repito, ou isso aqui que eu escolho entre o antigo e o novo, se eu falar assim, vocês preferem essa ou essa? Vocês ainda estão escolhendo a mesma coisa, não é inteiramente nova, é uma caneta. Só que agora vocês estão escolhendo a vermelha, então também não é inteiramente não nova, porque é uma caneta, mas é de outra cor. Então ela não é completamente nova, mas também ela não é tão não nova assim. É porque ele não vai querer usar o velho, né? Então, ela tem essas duas, ela tem a mesma função, só que eu vou usar em momentos de maneiras diferentes. Então, quando eu troco, né? Que eu fico nessa dúvida cruel, se eu troco o conforto do antigo pelo prazer do novo, na verdade, eu não tô trocando por algo tão diferente assim. Pode até parecer diferente no começo. Eu posso até me empolgar com isso daqui e falar, nossa, é mais bonito e tal. Mas quando eu começar a utilizar, eu vou ver que, na verdade, ele é só mais uma caneta. De outra cor, mas ainda é uma caneta, né? Então, quando eu troco esse antigo pelo novo, na verdade, só tá vindo um pouco desse velho nesse novo. Então, é como se fosse uma manchinha ali, que já me mostra que, na verdade, ele não é completamente novo. Mas também ele não é velho. Vamos trocar o não novo por velho, vai? Pra ficar ainda mais claro. Deu pra... Sim, né? Aquela, né? É tipo igual quando você oferece alguma coisa pra alguém e fala, você não quer não, né? É igual eu falei, sim, né? Ó, se eu já falei sim, eu nem abri dúvida pra vocês falarem não, não entendi nada. Não quer não, né? Vamos lá. Na realidade, não existe novidade pura. Desafio a encontrar uma novidade desprovida de qualquer vestígio do antigo. E depois, na corrida entre o antigo e o novo. É, em geral, o antigo que termina por vencer. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta mudar e envelhecer em nosso foro íntimo. Sentimos sempre o mesmo, seja qual for a idade. E agora, hein? A gente ri ou chora? Ou seja, se eu tô me sentindo assim, é isso mesmo, né? Eu vou envelhecer, vou continuar me sentindo um pouco assim? Um pouco assim. E aí dá pra gente desenhar um pouco aí, fazer uma... Eu e sempre minha mania de desenhar com as estruturas, né? Mas eu acho que é isso, né? A estrutura é a base. Se eu sou neurótica histérica, meu desejo vai ser sempre insatisfeito. Não importa quanto eu muda, evolua, faça análise. Por quê? Porque é o meu modo de me relacionar com o desejo. Se eu sou neurótica obsessiva, meu desejo vai ser sempre da ordem do impossível. Ponto. Se a gente for pensar na estrutura, a Juliana já quase teve um negócio ali. Mas é isso, né? É isso que ele tá dizendo. O meu modo de sentir determinadas coisas pode aumentar ou diminuir de intensidade, mas vai ser sempre da mesma forma. Eu falei que eu gosto de ligar com a estrutura, porque eu acho que fica fácil de entender. Vai, o que, por exemplo, que não mudaria? Isso. Por exemplo, o perverso vai ser sempre o psicótico, sempre. Por quê? Porque é estrutural. Ele não falou que a repetição é estrutural? A repetição é parte de quem a gente é. Tá na nossa estrutura também. Então, se o meu modo de lidar com o desejo é sempre da ordem do insatisfeito, que nunca tá bom, que sempre eu tô procurando, vai ser sempre assim. Com algumas diferenças, mas vai ser, né? Então, não adianta mudar e envelhecer, porque lá no nosso íntimo, sentimos sempre o mesmo, tá? Então... Vou até grifar isso aqui, porque vale a pena, né?
Essa mesmidade em nós é o coração atemporal do nosso ser. Isso que é o mesmo em mim, né, é o que torna o meu ser atemporal. Não importa se eu sou a criança ou se eu sou adulto. Aliás, é comum, né? Às vezes a gente tá atendendo, analisando. Eu sempre falo isso. Quem já teve aula comigo já deve ter ouvido em algum momento. Que eu falo sempre assim. Dá pra gente notar, observando bem, o exato momento em que a criança toma conta do nosso analisando na análise. A voz muda, vem o choro, vem essa coisa meio eu quero agora, meio revoltado. O tom parece que dá uns 5 minutos, assim. Por quê? Porque quando a criança toma conta, geralmente é quando o analisando tá num descontrole. E quando eu quero dizer descontrole, não quero dizer daquele da loucura, da emoção dele. Por quê? Porque a criança toma conta e a criança vem pra arrebentar. E aí, às vezes, eu tô lá atendendo um paciente de 70 anos, e aí eu vou falar pra ele, então, mas aqui é sua criança. Minha criança já tá lá, não tá, né? Tá aqui. Por que que ainda hoje, quando alguma coisa acontece e eu venho pra análise, eu identifico que eu tô me sentindo do mesmo jeito que eu me senti quando a minha mãe deu a bolacha pro meu irmão e não deu pra mim? Porque o modo de sentir é sempre o mesmo, né? Com diferentes intensidades, talvez, mas sempre o mesmo. Eis o antigo, então essa coisa da mesmidade em nós é o coração atemporal do nosso ser. Eis o antigo triunfando para além das alterações do tempo. Sou essencialmente o mesmo aos 6 meses, aos 2 anos, aos 40 e aos 60, apesar das inúmeras mudanças que me modificaram. Mudo, mas ao me repetir permaneço sempre o mesmo. De fato, essa certeza da mesmidade me tranquiliza e me faz bem. Por isso que eu disse, a gente vai rir ou vai chorar, né? Com essa ideia. Porque, ao mesmo tempo, conforta, né? De que, tipo assim, ok, então eu já sei lidar comigo mesmo, ou não. Mas, ao mesmo tempo, assusta um pouco, né? Você fala assim, então... Vou parar a análise amanhã. Não, né? Porque dá pra melhorar isso aí, mas que vai ter ali... O fundinho vai ser sempre o mesmo? Vai. Né? Mas que bom, né, gente? Porque assim, ó, pior seria se toda a repetição fosse patológica, né? Já que a gente vai ter que ficar repetindo, que bom que alguma repetição é sadia, né? E que me ajuda aí a me manter no ser, né? Escrevi acima, repito, logo sou. Agora devo modificar a fórmula e expressar. Sou aquilo que repito. Não se trata de mero jogo de palavras, mas de uma maneira de complementar nossa compreensão do papel da repetição na consolidação da nossa identidade. Então, é mais ou menos, né? Não é que eu repito porque eu sou, é porque não é porque eu repito que eu sou, é porque eu sou esta pessoa que eu repito sempre a mesma coisa, né? Então, a ordem muda isso. Né? Não é porque eu tô... O repetir não vem primeiro, né? Na verdade é porque eu sou que a partir do que sou, fico repetindo várias coisas. Esse capítulo tá bem filosófico, né? Afirmei que ao me repetir, eu consolidava minha sensação íntima de ser eu mesmo. Agora, gostaria de lhe mostrar que minha identidade não é só uma sensação, é também uma entidade exterior a mim. Um ser, uma coisa ou um ideal abstrato. Minha identidade está em mim e fora de mim. Aqui vamos ver o que ele vai dizer, mas aqui automaticamente eu já penso no ego e no eu lá do Lacan, né? Sou o que eu sou para mim e sou o que eu sou para o outro, né? Que não é a mesma coisa. Como o outro me vê, nem sempre é como eu realmente sou, é como eu me mostro para ele, né? Ou a ideia que ele tem de mim a partir dos conteúdos, mas vamos ver a linha que o Nasio vai levar. Explico. Imaginando, por exemplo, que eu seja uma mulher, eu diria: eu me dou conta de que o homem que amo hoje lembra curiosamente o homem que amei há 20 anos. E cada um desses homens tem qualquer coisa que lembra a mãe dos meus 6 anos. Acabo de escrever a mãe
e não o pai, como poderia se esperar. A experiência me ensinou que na escolha amorosa que uma mulher faz de um homem, a mãe é muito mais determinante que o pai. Eita! Agora, várias lágrimas, rios de lágrimas. Ai, agora que eu me conformei, que eu busquei meu pai, vem esse cabra dizer que, na verdade, eu tô buscando minha mãe, né? Ai, por isso que não pode parar de estudar, né, gente? Olha, fomos surpreendidos, né? Ou não. Ou alguém já falou, suspeitei desde o princípio, que na verdade não era meu pai mesmo. Eu vou dizer que, assim, já percebi isso, não por estudo, pela minha própria análise. De alguns momentos ficar, cara, mas não tem. Inclusive, digo mais, já identifiquei até que quando, em relações, dependendo da relação, eu inclusive assumo a postura ou de um ou de outro. Tipo, nessa relação X, nossa, eu sou igualzinha a minha mãe, trato meu parceiro como meu pai. Agora, quando meu parceiro parece mais com a minha mãe, eu assumo a posição. Então, é muito maluco isso, mas é muito libertador também, hein? Identificar, mas assim, é mais ou menos libertador, porque o Násio disse o quê? Que a gente vai continuar repetindo, então não é tão libertador assim, né? Mas vamos lá, que eu acho que até vale a pena dar mais uma lida aqui, né? Então ele vai dizer, na escolha amorosa que uma mulher faz de um homem, a mãe é muito mais determinante que o pai. E aí vamos ver a experiência dele. Isso contraria as ideias que nos incutiram, segundo as quais a escolha de uma mulher opera-se sempre no modelo do amor edipiano pelo pai. Isso muitas vezes é falso, insisto. Na eleição de seu parceiro masculino, a mulher é levada a repetir o amor pré-edipiano pela mãe, mais do que o amor edipiano pelo pai. Segura esse BO. Dando vários saltos, né, aí dentro da mente. Se a gente vai pensar, e aí vamos pegar um adendo lá, né, o Aurélio tá falando disso muito detalhadamente, até porque ele tá falando a partir do Násio, de Freud, que vai desenhar o Édipo na menina e do menino direitinho, né? Se a gente for pegar por essa lógica, todos nós primeiro desejamos a nossa mãe, o amor pré-edipiano. Independente de ser menino ou menino, é pela mãe. Depois que a menina direciona lá no Édipo, que não é invertido, né, lá no Freud, a menina vai direcionar isso pro pai e o menino vai continuar na mãe. Então ele tá dizendo assim, na escolha amorosa, o que tá mais em conta na escolha feminina é o amor pré-edípico e não o edípico em si. Porque o edípico pode ser pelo pai, no pré-edípico pode ser mãe. Ninguém esperava, né? Nesse momento. Na eleição de seu... quando ele escolhe... deixa eu grifar isso aqui, porque depois se eu precisar voltar em algum momento... quando ele escolhe seu homem, encontramos geralmente a mãe como sendo a causa profunda de sua escolha, e o pai a causa superficial. A mulher escolhe seu companheiro, sobretudo, sob a influência da relação inconsciente e irracional com a mãe, e secundariamente sobre a influência da relação mais superficial de sedução com o pai. Gente, tem um livro que eu acho que ele é tão delicado e tão potente pra gente pensar na relação mãe e filha. Ele chama, inclusive, a relação mãe e filha. Ele é da Malvine, acho que é Zachberg. Vou procurar o nome dela aqui só pra passar pra vocês. Que ela vai falar da potência que é a relação de mãe e filha. Então, se a gente for pensar pela ótica do que ela traz, isso faz todo sentido. Porque a relação com a mãe é muito potente, né? É onde está o primeiro vínculo, é onde se a gente for pensar, por exemplo, inclusive no Édipo, quem nos ensina a ser mulher? Com quem a gente tem que se identificar? Com a mãe. Então, vai muito por esse lugar. E aí, quando eu aprendo, né, um pouco do que... Vamos pensar nessa relação aí heterossexual. Quando eu vou pensar no que o homem gosta,
Eu imito quem? Porque se meu pai gosta da minha mãe, talvez se eu fizer isso aqui, um parceiro vai gostar. Então, eu vou me identificando com ele, com ela, né? E aí, numa coisa mais ampla, como diz aqui, menos ampla, aí sim pode ter o pai. Então, é como se fosse assim, ó. Quando eu bato o olho, eu penso, nossa, encontrei meu pai. Mas numa análise mais profunda, a gente vai encontrar a raiz aí com a mãe. Eu vou colocar aqui, tá? A relação entre mãe e filha é Malvine Zalkberg. Se vocês tiverem interesse aí, eu lembro que eu li esse livro, foi uma analista minha que indicou justamente para eu pensar essa relação aí mais pelos termos teóricos. E ela traz primeiro aí um contexto social, né, da questão da relação mãe e filha, depois ela vai entrando na psicanálise, é bem legal. Então, assim, nossa escolha amorosa olha só, né, é pré-edípica. Prioritariamente na mulher, ele tá dizendo isso aqui, né? Não é nem edípica, é pré-edípica. A gente tá lá na pré-história do Édipo, né? Peraí, deixa eu ver onde parei. Aqui. Eis porque, se por um lado o parceiro pode revestir-se desse ou daquele aspecto físico que reproduz o pai, o essencial da ligação afetiva que une a mulher ao homem reproduz a ligação inconsciente à mãe. E mesmo no caso de a mulher ter escolhido seu marido, pautando-se no modelo do pai ou do irmão, ela deslocará para o marido, levada pela raiva durante uma cena de casal, por exemplo, os sentimentos de raiva que dirigia a mãe na idade do Édipo ou na adolescência. Então, assim, o tadinho desse cara não vai ter por onde fugir. Porque se eu não colocar sobre ele, logo de cara, o fardo de se ligar a mim inconscientemente como eu ligo a minha mãe, numa raiva, eu vou despejar toda a raiva que eu senti da minha mãe, eu vou despejar nele, né? Então, pensando aí, claro, né, ele tá usando como exemplo a relação aí da escolha da mulher, no caso de uma relação heterossexual, né? Mas, se a gente pensar, por exemplo, que um homem, a gente já entende que ele busca a mãe, não é? Então, todo mundo busca a mãe, independente do tipo de relação que você tenha. Por quê? Porque se o menino começa com Édipo na mãe, continua na mãe, a menina começa na mãe e vai pro pai, e no caso do que ele chama de Édipo invertido, a menina começa na mãe e continua na mãe, e o menino começa na mãe e depois direciona pro pai, mas o pré-edípico é sempre a mãe. Então, não adianta, gente, me desculpem os pais, mas pra psicanálise, não dá para comparar. Não é que o pai não tem importância, mas não dá para comparar o efeito psíquico inconsciente que a mãe tem sobre o filho, independente de ser homem ou mulher, em relação ao pai, né? É muito mais potente. A mãe já tem uma relação com o filho desde a barriga. É ela que carrega, é ela que tá ali. Ele já tá vivenciando de alguma forma questões da mãe, né? Então, teoricamente, aqui a gente tá falando, ele tá dando exemplo da escolha amorosa da mulher procurando um homem, mas se a gente for pensar logicamente, acaba que todo mundo partindo meio pra isso daí. É que eu acho que ele usa a mulher justamente para desligar essa ideia de que a mulher sempre vai procurar o pai, né? Na verdade, mais ou menos o que até aqui dá pra entender, é como se ele estivesse dizendo, todo mundo, no mais profundo, tá se relacionando com a mãe, né? No superficial, não, mas no mais profundo, sim. Eis uma proposição que submeto à leitora. Pense no homem que compartilha sua vida e pergunte-se se no mais fundo do seu amor e de suas decepções, a relação que a une a ele não é paradoxalmente marcada pelo amor mais carnal e pelas censuras mais amargas que a ligavam pulsionalmente a sua mãe. E aqui eu até mudaria, tá? Até mudaria. Eu colocaria, pense no seu parceiro, na sua parceira, na pessoa que compartilha a sua vida. E aí você se pergunta, dentro desse seu amor e da sua decepção aí que você já teve com ele, a relação que une você a ele ou a ela é paradoxalmente marcada por esse amor,
né, mais carnal e por essas censuras amargas aí que a ligam de alguma forma pulsional à sua mãe? É aquela aula que você pensa assim, né? Vamos lá levar isso para minha análise agora para tentar descobrir, né? Porque o buraco porque é profundo. A gente não, se é muito inconsciente, se é muito no profundo, não vai ser só com essa reflexão aqui que a gente vai chegar à ideia, né? De tipo, não, realmente. Essa mesma analisanda, né? Que eu falei lá do negócio da morte, ela sempre, quem faleceu foi a sogra dela, né? E ela sempre trouxe que a sogra não tinha nada a ver. Meu, essa história aí de que marido procura a mãe é furada, porque assim, eu sou totalmente nada a ver com a minha sogra. Aí a sogra dela faleceu. Aí ela foi arrumar as coisas da sogra. E qual não foi a surpresa dela com tanto de coisa que ela amou da sogra, que ela se identificou. E até na fala dela, ela trouxe assim... é porque assim, por exemplo, ela não tinha muitos cosméticos, porque ela era muito parecida comigo, assim, não tinha muito maquiagem. Eu falei, ela era o quê? Aí ela, o quê? Falei, que você acabou de falar. Ela, que ela não usava muita maquiagem. Eu falei, como quem? Ela, eu. Nossa, acredita que eu também falei lá que ela não tinha muita roupa estampada, igual a mim? E aí, assim, ela se interessa pelas mesmas áreas de estudo, pelas mesmas coisas. E aí ela falou assim, meu, agora, né? Agora eu vou ter que lidar com a ideia de que, na verdade, eu sou um pouco a mãe, né? Então, você percebe, no superficial, embora teoricamente, grosso modo, o homem vai procurar a mãe, ela dizia, meu, eu devo ser parecidíssima com o pai que eu não conheci, porque não é possível que eu seja, porque eu não tenho nada da mãe dele. Mas viu como ele falou que no superficial eu posso estar buscando uma coisa, mas lá no fundo pode ter outra? Então, assim, né? Vou até falar pra ela depois, usei você de exemplo. Porque, né, às vezes eu uso, aí vocês assistem às aulas gravadas, então eu só uso o que não vai comprometer ninguém. Mas é isso, né? É porque eu gosto de trazer pra vocês irem pensando, tipo, quando me vem um exemplo que dá pra mostrar isso, porque isso é análise didática mesmo, né? A gente pegar e falar, olha, isso é teoria aqui, olha como se comprovou nesse caso, né? Então, é isso. A gente vai se deparar. Então, vejam aí nos seus parceiros e parceiras e pensem, né? O que tem aí no mais profundo? Tem alguma coisa por aí, Clodoaldo? Tem Milva? Tem Roseli? Tem Juliana? Tem Andréia? Tem aí alguma coisa? Nessa relação ou em alguma relação anterior que isso já tenha ficado visível, né? O quanto que você buscou a mãe ali nessa relação, mesmo se relacionando com homem ou mulher, independente? Então, acho que Násio não tá muito louco, né? Vamos vendo aí. Mas onde mais que vai isso daí? Em suma, eu vou grifar essa parte, tá? Repete-se com o marido o laço apaixonado e conflituoso estabelecido com a mãe durante a infância ou adolescência. Esclareço desde já que ao empregar o vocábulo mãe, não me refiro à pessoa real da mãe, e sim à ideia que dela forjamos. Sua mãe não é a pessoa real da mãe, mas é a mãe que está em você. Gente, quem aqui tem irmão sabe bem disso, né? Sabe bem disso. Que você vai conversar com seu irmão, você fala assim, a gente tá falando da mesma pessoa? O meu irmão, por exemplo, ele é assim. Quando ele tá puto com a minha mãe, ele liga e fala assim, olha aqui, eu não aguento mais sua mãe, hein? Aí eu falo, minha mãe ou a nossa mãe? Ele, não, a sua mãe. Porque, olha, nessa hora ela é sua mãe, eu não aguento mais a sua mãe. E às vezes a gente vai falar, e aí, hoje em dia, né, como ele convive mais, porque minha mãe mora na Praia Grande e eu moro aqui, graças a Deus, por isso que hoje a gente se dá bem, e ele mora, tipo assim, ela mora no quarto andar e ele no terceiro, aí às vezes ele fala assim, cara, desculpa, porque tudo aquilo de conflito que você tinha, que às vezes eu falava, meu, você tem que ter mais paciência, hoje eu vejo, Joyce, como eu falei, muito obrigada, mas é isso, né, mas a visão é diferente, depende do lugar que você tá, depende se você é o mais novo ou mais velho, depende. Então, na verdade, a mãe que eu tenho aqui não é a mãe real, porque ela não é a mesma mãe para os meus dois irmãos. Ela é uma mãe para cada um deles.
né? O meu irmão mais novo, por exemplo, Dia das Mães, ele posta pra ela, você é a mãe mais maravilhosa do mundo, não há mãe melhor do mundo, não há mãe minha rainha, meu não sei o que, não sei o que lá. E eu olho, eu e meu irmão, a gente fala assim, não, nossa mãe é boa mesmo, mas assim, essa visão que o meu irmão caçula tem é só dele, ele não consegue ver defeito nenhum. Tudo que a gente fala, ele porque vocês são chatos, porque vocês não têm paciência, porque vocês não entendem o jeito dela. Então, assim, o problema é todo nosso. Porque a mãe dele é totalmente diferente da nossa mãe. Até o jeito de tratar, dela tratar a gente, é muito diferente do jeito dela tratar. Com a gente, assim, tem que fazer. Com ele ai, mas nem vamos falar pra ele, porque, ele não lida bem com essas coisas. Ai, não inclui ele nos BOs, porque ele não dá conta. Então, assim, é óbvio, né, que aí fica fácil. Se você é o protegido, sua mãe vai ser maravilhosa. Então, ele tem essa coisa com a minha mãe que é totalmente oposto do que eu tenho e que é diferente do meu irmão também, do meio. Então, não é essa mãe. Então, quando ele vai falar que a gente repete a relação apaixonada e conflituosa, não a relação apaixonada e conflituosa da mãe real, mas daquela mãe que tá dentro de mim, que é a mãe que eu conheço, a mãe que eu me relaciono. Porque eu não me relaciono realmente com a mãe do meu irmão, né? Então, quando ele fala sua mãe, faz sentido, porque eu não me relaciono com a mãe dele, nem ele com a minha, né? Cada um se relaciona com a sua própria mãe. Pior quem é filho único, né? E aí, Samantha, como que você sabe, né? A mãe possível é só a da Samantha, por exemplo. Falando da Samantha porque é que eu sei que é filha única. Então, assim, quem é filho único se relaciona com aquela mãe ali e ela que lute pra sair dessa posição dessa mãe que a Samantha forjou, né? Porque não tem nem outro irmão pra comparar. Mas vamos lá, se considerarmos o caso das irmãs gêmeas, por exemplo, ambas desenvolverão pontos de vista bem diferentes de sua mãe. Inevitavelmente, todos nós forjamos uma ideia da mãe ou do pai diferente do que eles são de fato. E é a projeção dessa imagem idealizada sobre um homem que decidirá, afinal, a escolha do parceiro. Então, ou da parceira, né? Então, todos nós forjamos aí uma ideia de mãe ou de pai diferente do que eles são. E é a projeção dessa imagem idealizada que decidirá a escolha do parceiro ou parceira. Quando escrevi no início desse livro que o inconsciente é uma força que nos leva a escolher o homem ou a mulher que compartilha a nossa vida, foi pensando justo no influente poder da fantasia que projetamos sobre o outro por ocasião das decisões cruciais da nossa existência. Então, quando ele já antecipou lá que tudo que a gente escolhe passa pelo inconsciente, ele já estava pensando que daqui a pouco ele ia falar do poder da fantasia que a gente projeta sobre o outro, né? A semana passada, hoje ele não tá aqui, mas o William até fez uma pergunta desse sentido a semana passada. Falou, a gente pode então projetar uma fantasia que é nossa nesse outro e por isso a gente achar que o outro que repete... Pode. Eu até falei disso. Eu falei, às vezes eu tô incomodada com meu marido, com a minha mulher, porque eu acho que ela que tá repetindo alguma coisa. Porque ela sempre coloca os namorados dela no lugar de pai. Mas se tá me incomodando, talvez seja eu que esteja repetindo, né? Alguma coisa. Por quê? Porque a minha fantasia tá projetando isso na outra pessoa. Então, será que, na verdade, isso que eu projeto... Quer dizer, será não. Tudo que eu projeto no outro é meu, né? Não no sentido de... Eu sempre gosto de usar aquele exemplo da falsidade. Então, se eu acho a Maria falsa, é porque eu que sou falsa. Não, é que talvez o que eu tô projetando nela é uma relação que eu já tive e que quando a pessoa se comportou assim, ela foi falsa comigo. E como a Maria agora se comporta assim, eu projeto a mesma questão. Só que a Maria pode estar se comportando assim por outro motivo, que não tem a ver com falsidade, nem o mesmo motivo da outra pessoa. Então, o que eu projeto é meu. Não significa que é porque eu sou, mas é porque é meu. Por isso que a gente fala, o que o espelho faz? Quando a gente olha no espelho, ele projeta a minha imagem lá para eu me ver. As pessoas, as relações, tudo são projeções. Então, as pessoas e as relações estão sempre projetando a nossa própria imagem e os nossos próprios conflitos e conteúdos, né? E, de novo, né? Isso na teoria, para olhar para o outro, é maravilhoso. Mas quando eu olho para mim, eu falo, então já entendi, né? Aquela pessoa que tem me irritado, tenho que olhar lá, que na verdade tem algo de meu ali, que eu preciso olhar o que é, né? E é bem por aí mesmo.
Minha identidade, portanto, deve ser compreendida de duas maneiras distintas e complementares. Em primeiro lugar, a minha identidade é a sensação de ser eu mesmo, que se consolida por ocasião da repetição. Contudo, minha identidade também se encontra fora de mim, no homem ou na mulher com quem compartilho a existência. É ele ou ela minha identidade, e por conseguinte, é nele ou nela que meu inconsciente se encarna. Não, aqui vamos ampliar. É o meu trabalho, são as minhas amizades, é o tipo de livro que eu gosto de ler, é o tipo de música que eu gosto de ouvir, é o tipo de homem que eu acho bonito. Tô lascada então, né? Que todo mundo já sabe aqui quem eu acho bonito, né? Então, tô com a minha identidade bem prejudicada, né? Tenho que assumir. Mas olha lá, né? Tirando o xiste, é um pouco disso. Por que que eu escolhi psicanálise? Por que que eu escolhi... Eu sempre brinco isso assim, eu falo, gente, se eu cortar meu pulso, eu acho que espirra na parede assim, professora. Porque eu acho que esse, aliás, é um ótimo exemplo que eu posso dar de repetição. Eu comecei a trabalhar, larguei o meu trabalho de assistente financeira com 18 anos para ser atriz. Só que eu fui ser atriz, eu virei o quê? Professora de teatro. Aí quando eu fui pensar no que eu podia fazer, porque atriz não dá dinheiro no Brasil, pensei, bom, eu gosto muito de ler, adoro português, sempre gostei de gramática, vou estudar letras. Virei o quê? Professora de português. Aí falei, não quero mais dar aula, vou estudar psicanálise. Virei o quê? Percebe como não tem muito pra onde fugir? E aí, por que que eu sou professor? Por que que minha identidade também tá nisso? Né? Às vezes, até quando... Agora não muito, né? Mas quando eu comecei a conhecer meu marido, às vezes eu tava conversando com ele, aí ele falava assim, cara, eu não sou seus alunos. Por que que você tá me explicando isso aqui de forma tão... Porque tudo... E eu tenho essa tendência, tudo explicar nos mínimos detalhes. Quem faz análise comigo aqui já sabe. Né? Eu sempre tenho a tendência a explicar. Se eu vou ligar, por exemplo, para você para desmarcar uma sessão para remarcar, eu não consigo simplesmente falar assim, ó, hoje eu preciso remarcar com você, porque eu tô com um problema. Não consigo. Eu vou falar, hoje eu vou remarcar com você, porque minha filha não acordou bem, tá com 37 de febre, eu já levei no médico, blá 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 blá. É coisa de didática mesmo, é coisa de não só de precisar se explicar para não gerar um mal entendido, mas é isso. Aí às vezes eu ia falar com ele, ele falava, cara, você não tá falando com seus alunos, você pode só dizer, é assim, pega isso aqui pra mim. Não é, pega isso aqui, aí você vai levar e vai estar escrito lá, que não sei o que, aí você lê, aí você vê direitinho como que você vira a pipoca no micro. Fala, cara, você não é meu professor, eu não sou seu aluno. Porque eu tenho essa tendência a falar quase que explicando mesmo as coisas. Isso é chato, né? Mas tá em mim. E eu tenho certeza que se eu for largar a psicanálise, vou fazer outra coisa, eu vou virar professora da outra coisa. E assim, eu amo atender, do mesmo jeito que eu amava atuar, mas eu amo também dar aula. Nossa, eu adoro. Eu falo que assim, se eu tiver num dia que eu tô, ai meu Deus, com preguiça, na hora que chega a hora de dar aula, e de atender também, mas me dá um ânimo assim, aí às vezes acaba e eu murcho de novo. Mas durante eu estar aqui, eu gosto muito disso. E a minha identidade tá aí. Quem já teve aula comigo sabe que eu gosto. Não é uma coisa que não dá pra perceber, porque é meu, é da minha identidade isso. Então, a minha identidade tá dentro de mim, mas tá fora. O outro percebe a minha identidade a partir das minhas escolhas, né? A partir das minhas relações, de com quem eu me identifico, né? Então, não dá muito pra gente fugir daquilo, né? A Andrea falou, ou seja, nosso inconsciente se manifesta em nossas escolhas, revelando nossas características, nossos afetos, enfim, nossa identidade. Por isso, exatamente isso, Andréia. Por isso o inconsciente está dentro e fora de mim. A Débora, sim, está dando para perceber. Eu gosto muito, gente, eu até me empolgo. Às vezes, o meu marido sempre fala isso, quando você tá dando aula, você fala tão alto, que tipo assim, a gente tá lá na sala, a gente tá escutando. Para vocês pode não parecer, mas é porque é empolgação mesmo. Eu gosto muito de dar aula, sempre gostei. Na verdade, minha mãe disse que eu já colocava o cachorro e os ursinhos assim, ó, e pegava a lousa e já brincava de escolinha. Sempre foi minha brincadeira favorita. Eu já lembro disso, assim, da infância. Então, assim, na verdade, se eu já gostava desde a infância, hoje vocês são meus ursinhos. Antes eu dava aula pros ursinhos, agora vocês são meus ursinhos. Vocês estão aqui, eu tô aqui dando aula. Então, já tinha identidade desde lá de trás.
né? É comum a gente dizer assim, por exemplo, a gente escuta muito quando a gente tá ouvindo ator falar, né? Do tipo, todo mundo já sabia que eu ia ser ator, porque eu já gostava de fazer cena, fazer drama, então já tá lá atrás, né? Gente que vai começar a estudar psicanálise, quando a gente pergunta, geralmente a pessoa fala, porque eu sempre gostei de ouvir, eu sempre fui a conselheira. Depois vai entender aqui que não vai aconselhar, mas essa disposição, aquela dupla empatia que o Nazi fala, para escutar, né? Aí, talvez assim, nunca tive muita coisa para escutar, não, mas eu sempre me interessei pelo comportamento humano, eu sempre me interessei por estudar como que funciona, então às vezes eu tô aqui por isso, mas tem aí algo de meu fora, né, que dá pro outro perceber. É a minha identidade, o meu inconsciente, é isso mesmo. Viu? Vocês pensaram que numa quinta-feira à noite vocês seriam chamados de ursinhos? Se vê por aqui esses carinhos. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei. Então tá, vamos lá de novo. Minha identidade pode ser compreendida de duas maneiras. Em primeiro lugar, é a sensação de ser eu mesma, que é consolidada por cada repetição, mas também se encontra fora de mim. No homem, na mulher, nas escolhas que eu faço aí. É ele a minha identidade e, por conseguinte, é nele ou nela que se encarna. Meu inconsciente acha-se igualmente fora de mim, no outro do qual dependo afetivamente. E aí a gente já ampliou, não só no outro, mas nas escolhas todas, né? No meu trabalho, enfim. Nesse ponto, devo fazer uma observação importante a respeito da identidade fora de si. Acabo de escrever que minha identidade encontra-se no homem ou na mulher que partilha minha vida, mas preciso ir adiante e fazê-los compreender que minha identidade não está apenas na pessoa global do meu cônjuge atual, mas num traço que o caracteriza. Ora, esse traço que singulariza o homem ou a mulher que amo foi também carregado por todos os seres que amei desde o meu nascimento. Então, na verdade, não é ele inteiro que tem a ver com a minha mãe. É um traço que provavelmente eu repeti em todas as minhas escolhas amorosas, de relacionamento, coisas do tipo. Peraí. Amamos sem saber que o nosso amado de hoje tem um traço em comum com o nosso amado de ontem. E que nossos parceiros sucessivos, a começar pelo pai e pela mãe, também tiveram esse traço comum. Realmente, quando temos um novo encontro amoroso, costumamos nos surpreender ao constatar que nosso eleito traz a marca da pessoa amada e desejada anteriormente. Gente, deixa eu só fazer mais um adendo. Quem já teve aula de Lacan vai lembrar do pequeno objeto A. Quem não teve, eu vou dizer aqui rapidamente. O pequeno objeto A é o objeto que causa o nosso desejo. Quando eu tô dando aula de Lacan que eu explico isso, eu até falo assim, por que que, por exemplo, passou aqui o Cauan Raymond e passou aqui o Reinaldo Gianecchini e, na verdade, o que me atraiu foi... Não, eu vou até mudar. Passou aqui o Cauan Raymond e aqui, sei lá, passou o Chicó lá do Alto da Compadecida. Que não tem nada de beleza, vamos dizer assim. Por que que às vezes eu me interessei por esse e não por esse? Por que que às vezes eu me identifiquei com essa pessoa para ser minha amiga e não com a outra? Porque tem algo que causa o meu desejo naquele objeto, né? Por que que eu gosto do celular X e o fulano de Y? Por que que eu gosto do carro X? Por que que eu jamais seria, por exemplo, professora de matemática? O que que tem nessas coisas que causam o meu desejo? Então, quando ele tá falando aí que esse traço que tem no meu anterior, no anterior tinha no meu pai, tinha na minha mãe, foi o que causou o meu desejo naquela pessoa. Porque a pessoa é meu objeto de desejo. Mas o que causa o meu desejo por ela é uma outra coisa. Não é ela ser bonita, linda, loira, morena, negra, branca, baixinha, altinha, gorda, magra. O que causa o meu desejo é de outra ordem. É da ordem do inconsciente, que tá ligado aí a essas vivências, né?
E aí, só de novo, voltar. Viram agora como tá mais claro ainda a gente entender aquela ideia que ele falou que quando vem algo novo, não é totalmente novo, mas também não é totalmente não novo, porque é outra pessoa. Então vamos pensar assim, ó, a pessoa tem 15 características, 14 são novas, mas uma é a mesma que tinha no anterior. Então por isso que ela não é totalmente nova, porque ela vem com uma característica acoplada, que é o que eu busco e o que causa meu desejo, mas as outras 14 são novas. Então não é a mesma pessoa, mas aquele traço ele vai ter que estar ali. Essa marca, um sorriso singular, por exemplo, que persiste e se repete no primeiro, no segundo, em todos os outros parceiros sucessivos de uma história, essa marca, esse sorriso é um traço. E esse traço, no fundo, não passa de nós mesmos. Sim, somos o traço comum a todos os objetos amados e perdidos ao longo de nossa vida. Então, gente, piorou, né? Porque ele não só diz que a gente está repetindo um traço dos nossos pais, mas ele diz que o traço que está nos nossos pais e que a gente busca também está na gente. E é por isso que eu busco ele. Porque está em mim. Se a gente for pensar, por exemplo, em escolhas amorosas narcísicas, né? E não edípicas, a gente vai dizer o quê? Que eu tô buscando alguém muito parecido comigo, que tenha traços em comum, né? Na verdade, quando eu faço a escolha edípica, é a mesma coisa, só que em vez de eu procurar alguém parecido comigo, com traços em comum a mim, é lá nos meus pais, mas basicamente no que ele tá dizendo na mãe. A Gabi falou, aí ferrou. Pois é. Pois é, então significa também que o traço que eu detesto no meu marido, porque repete a minha mãe, de alguma forma também está em mim. Ah, é difícil, né? A psicanálise, ela não deixa a gente pôr a culpa no outro, né? É impressionante. Aquela frase, qual a sua responsabilidade no caos que você se queixa, eu acho que resume todo o processo de análise, né? Porque não dá pra você pôr a culpa no outro, porque eles te cercam com a teoria de todos os lados. E dizem, então, aquilo lá, ó, que você tá reclamando e você fala, ah, agora eu entendi, que eu tô repetindo, eu tô procurando a minha mãe, né? Isso aqui que eu odeio igualzinho minha mãe. Ele acabou de dizer, pode olhar que tá em você também. Pode olhar. Aliás, gente, só eu não paro de pensar, né? Aliás, uma outra coisa. Vocês já notaram que tem algumas pessoas que, na verdade, inclusive, por mais diferente fisicamente que elas sejam, às vezes parece que numa relação elas ficam até meio parecidas? Que é até comum falar assim, nossa, pensei que era seu irmão, pensei que era sua irmã. Nossa, que elas ficam até meio, né? Aí deve ser bem edípico mesmo, né? Aí você fala, aí é pra acabar, né? Então, olha só. Frase aqui maravilhosíssima, né? Amo-te não pelo que tu és, mas por essa parte de mim que carregas em ti. Na verdade, você não ama o outro, né? Você ama o que você enxergou de você mesmo nesse outro, né? Aquilo que você reconheceu no outro, né? Quando eu não olhei pro Cauã, que passou aqui sem camisa do meu lado, na verdade, porque eu não reconheci nada conhecido nele, não reconheci nada. Não tem nada de conhecido nele, então nem me interessa. Aí quando eu olhei pro outro ali que não é tão bonitinho, mas alguma coisa. O que é essa coisa, né? Não sei, né? Só ir análise para descobrir. Quem sou eu, então? Sou esse sorriso que ilumina seu rosto. Minha identidade não se limita à sensação de eu ser eu mesmo. Também se materializa nessa parte de mim que brilha no homem ou na mulher que compartilha a minha vida. É nisso que reside minha identidade e, por conseguinte, é nisso que meu inconsciente se encarna. Que bonito isso, né? Bonito porque tá no sorriso, né? Porque se fosse em outra coisa não ia ser bonito, mas é a mesma coisa. Ai, quem sou eu então? Ah, meu amado, meu marido querido, minha esposa. Eu sou esse sorriso aí que brilha no seu rosto. Agora, na hora da raiva, eu sou essa sua intransigência, eu sou essa sua intolerância, essa sua impaciência, né? Algum traço meu está em ti.
E é porque está em ti que eu te reconheço e te quero na minha vida, né? Para fechar nossas considerações sobre identidade e repetição, não posso deixar de expor-lhes uma espantosa confidência de Descartes, na qual ele confirma a nossa tese quanto à afeição inconsciente a um traço. Amamos nosso amado não pelo que ele é, mas por ele ser o portador de um traço que o torna desejável aos nossos olhos. Agora escutemos o filósofo revelando o seu segredo. Então, Descartes dizendo aí, quando eu era criança, gostava de uma garota da minha idade que era vesga. Quando eu via seus olhos esbugalhados, sentia fervilhar a paixão do amor. Mais tarde, durante muito tempo, vendo as pessoas vesgas, sentia-me inclinado a apreciá-las do que outras, só porque tinham esse defeito. E, contudo, não sabia ser esta a razão. Assim, quando somos impelidos a gostar de alguém sem que saibamos a causa, sabemos que isso resulta do fato de existir alguma coisa nele semelhante ao que existiu num outro objeto que amamos antes, ainda que não saibamos o que é. Viu, gente? O cara gostava... Por que eu não posso gostar do Belo e achar ele bonito? Viu? Porque tem algo nele que já tinha em alguma outra. Aí eu vou confidenciar só pra vocês aqui, pra toda a galera que vai assistir gravado depois, né? Porque aqui não dá pra eu confidenciar só pra vocês, mas se vocês pegarem, gente, meu histórico de relacionamento, Jesus, acho que o traço que eu gosto é a feiura. A minha filha, ela fala exatamente assim, mãe, pelo amor de Deus, mãe, como que você namorou meu pai? Meu pai é muito feio, ela fala. Mãe, meu pai, eu odeio quando falam que meu pai eu pareço com meu pai, mãe, porque é feio demais. Você só namorou homem feio. Ela vai olhando as fotos, eu vou mostrando pra ela, ela vai falando, misericórdia, misericórdia, mãe, você tem muito mau gosto. Então, assim, né, quem acha que, na verdade, quando eu comecei a namorar com o meu marido, a minha família inteira falou, é a primeira vez que a gente vê alguém um pouco melhor, hein, mais bonito aí, porque Joyce... Você só namorava um menino feio, só namorava, e desde novinha. E eu lembro que minha mãe falava assim, Joyce, o que você vê nesse menino, pelo amor de Deus? Eu falava, ele não é bonito, ele é charmoso. E aí ela falava, quando a Joyce falar, não é bonito, é charmoso, é feio. Ela nem vai mostrar a foto, ela vai falar, por que isso? Eu falo, ai, não sei, ele não é bonito, mas tem alguma coisa. É esse alguma coisa... que é a mesma coisa que eu falo do Belo. Ele não é bonito, mas não sei, pra mim ele tem alguma coisa. Talvez seja essa alguma coisa que eu não descobri o que é o traço que tá em todo mundo ali, né? Então, eu me exponho aqui para fins didáticos. Mas é verdade, assim, eu tenho realmente um gosto peculiar para as belezas masculinas. Então, talvez aí... Então, a Andréa tá falando que se identifica, ó lá. É isso. Até porque, né, gente, se não tiver gente pra amar os feios, não tem, que eles vão ficar solitários, então a gente ajuda, né? E aí, como diz o ditado, né, quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Então é isso. Mas assim, quando eu tô namorando, eu acho a pessoa linda. Eu falo, gente, eu não sei porque vocês não acham. Depois que eu termino, aí eu começo a enxergar. Mas por quê? Porque talvez já passou aquilo que era conhecido, já não tá mais me servindo. E aí passa, né, aquela psicose, aí você fala, opa, entendeu? Então, assim, mas eu acho que faz muito sentido isso essa história que ele contou, porque se a gente for parar pra analisar mesmo, você vai falar, tem alguma coisa, né? Claro que o externo, a gente fala, não eram pessoas dentro de um padrão, não eram pessoas muito bonitas, né? Que eram conhecidas pela beleza. Né, embora todos nós sejamos belos, mas belos, né, tem que estar ali. Todos nós temos a nossa beleza, mas não são os homens que são considerados padrão, que as mulheres vão olhar na rua e desejar loucamente, né? Mas tem algo, né? A Andréa falou, pra nós, Joyce, o que importa são os detalhes internos. Uma vez eu falei isso, o que importa é o interior. E meu pai falou assim, nossa, mas tem que estar muito interior aí, né? Nesse caso. Eu namorei um menino quando devia ter uns 15 anos e falou, esse daí, Joyce, mas tá tão interior que é quase achar petróleo, né? Porque tá bem, bem subterrâneo o negócio, porque realmente, gente, aquele ali eu caprichei. Então, assim, mas é isso, o que algo dessa pessoa e das outras por diante me atraíram ali, né? Alguma coisa, igual ele falando aqui, né? Que o primeiro amor dele foi por uma menina que era vesga. E aí depois ele vai
sempre se interessar mais por outras que tenham a mesma característica, né? Deixa eu grifar aqui também, né? Já sabem, né? Se ele grifou, vamos grifar também. Quando eu descobri essa passagem, né, aí da carta do Descartes, fiquei impressionado com a atualidade de um pensamento que nos precede em mais de 3 séculos. Mas também, inversamente, pela antiguidade de nossa reflexão psicanalítica de hoje. Então, assim, né? Meu Deus, como esse pensamento é atual para aquela época, mas ao mesmo tempo, meu Deus, como naquela época já se pensava como a gente pensa hoje pela psicanálise. Como se o pensamento se desdobrasse e repetisse fora do tempo. Mas seja Descartes ou um psicanalista do século XXI que interrogue as engrenagens do amor, não esqueçamos que a natureza da emoção amorosa e a eleição de nosso parceiro permanecerão para sempre um mistério impenetrável. Eu gostaria de terminar esse capítulo com as 2 fórmulas que definem a identidade produzida pela repetição. Repito, logo sou, e sou aquilo que repito. No primeiro caso, a identidade é a sensação de ser eu mesma, consolidada por todas as repetições que opero na vida. No segundo, a identidade é o ser, a coisa, ou ideal que ao longo dos anos se perpetua e se afirma como sendo uma parte de mim mesmo. Falei, né, que ele repete, repete, repete. Nem grifei porque ele tá repetindo só a mesma coisa que ele falou lá no início. Mas assim, né, muito louco como ideias que às vezes podem parecer simples, né, dá um na nossa cabeça, né. Você fala, gente... Eu falo que assim, olha, às vezes a gente fica... Parece que a psicanálise é muito difícil, né? Principalmente quando a gente tá começando, parece um bicho de 10 cabeças, né? Nem de 7 cabeças de cabeças infinitas. Depois, quando você vai pegando um pouco mais de teoria, aí você vai falando, tá, acho que eu tô até entendendo. Mas no final de tudo, a psicanálise tá no dia a dia. A gente explica muita coisa, dá pra pegar muito exemplo do dia a dia, e isso facilita, né? Então, acho que quando a gente tenta colocar, e é uma coisa que eu sempre prego muito, eu digo assim, a teoria primeiro precisa estar na gente, a gente precisa entender a teoria na gente. Depois que a gente entendeu na gente, nas nossas questões, fica mais fácil olhar no outro, porque a teoria está incorporada, né, na gente, que é aquilo que a gente vai falar que é intuição. Aí quando eu tô atendendo, vem uma intuição de perguntar alguma coisa. Na verdade, não é uma intuição, é teoria. Mas como ela já tá em mim, fica parecendo que essa coisa que eu intuí. Eu tava atendendo uma analisanda na terça-feira. Essa não tem nem problema, nem precisou falar que eu tô falando de você porque ela não é aluna. E aí a gente tava falando, e desde o começo, que eu comecei, ela já tinha me trazido, que ela cantava, né, o sonho da vida dela era ser cantora, e ela teve que abrir mão do sonho porque o pai faleceu, e ela teve que sustentar a família junto com a mãe e tal. E aí ela tava me trazendo muita queixa em relação a tá cansada da vida, que tudo era a mesma coisa, e ela é uma pessoa que trabalha muito, e eu sempre pergunto, e onde tá o prazer? Cadê o prazer? E ela tava trazendo a queixa de que ela tem dormido muito, né, como fuga mesmo. E aí, desde o começo da sessão, quando ela começou a falar, ficava assim na minha cabeça. Pergunta quanto tempo faz que ela não canta. Pergunta quanto tempo faz que ela não canta. E eu tentando achar, né? Pra ela não me achar doida. Pra ela não falar assim, meu, você não tá escutando nada que eu tô falando, né? Que eu não tô falando nada disso, tá perguntando por que eu não canto. Aí no final da sessão, eu falei assim pra ela, eu queria te fazer uma pergunta, porque ela tá aqui o tempo todo, não sei porquê. Falei exatamente assim, não sei porquê. Mas você que vai me dizer, porque você que tem que me dizer. Mas eu vou te perguntar. Aí ela falou, eu falei, há quanto tempo você não canta? Aí ela começou a chorar. Aí ela pegou e falou, eu não canto. Ela falou, foi bem no final da sessão, ela falou, eu vou te dizer mais na próxima semana. Mas pra te responder de forma objetiva, eu vou te dizer, a última vez que eu cantei foi no enterro do meu enteado. E não foi porque alguém pediu, eu cantei porque ele gostava de ficar sentado me ouvindo tocar piano e cantar. Então, no enterro dele, eu senti de fazer isso. Foi a última vez que eu cantei. Então, assim, né? Uma paciente que tá reclamando que a vida tá pesada, que já teve que abrir mão do canto como profissão e que, de uma certa forma, enterrou uma coisa que ela mais ama fazer no mundo, como ela já verbalizou
em outro momento, tem alguma coisa aí, né? A Andrea falou, não é intuição, é associação automática do conteúdo à prática. Porque eu penso, prazer, o que eu escuto aqui? Nada de prazer, só princípio da realidade. Aí ela vem pra mim com um histórico de obesidade por conta de uma compulsão alimentar. Ela trazia pra mim, vocês já assistiram o filme A Baleia? Quem já assistiu, ela falava exatamente assim, ela chama os episódios de A Baleia. Ela fala, quando eu tô nos meus episódios de baleia, eu não tive nenhum episódio de baleia. Na primeira sessão ela falou assim, eu estou aqui porque você já assistiu o filme A Baleia? E eu não tinha assistido no dia. Falei, ainda não. Ela assiste, porque eu sou a baleia do filme. E aí ela começa a me contar. E a gente conseguiu trabalhar muito a compulsão. Só que aconteceu, ela deslocou. Então agora, a fuga que era pra comida vai pro sono. Mas por quê? Porque ela vai precisar sublimar essa fuga. E aí, preciso levá-la para uma sublimação prazerosa, para algo que ela goste de fazer, para que não vá sempre para o autodestrutivo. E aí ficou essa ideia do cantar. Eu falei, não tem prazer nenhum. Se cantar, por que ela nunca traz o canto? Quando eu perguntei assim, e aí eu falo, né, lá em Lacan, o Lacan vai falar que o choro, o silêncio, o engasgo, é tudo manifestação do real. Quando eu perguntei, ela chorou, eu falei, é quando o psicanalista dentro de mim pega os pompons e fala, chegamos em um lugar importante. Olha o real aí aparecendo. E aí, vou dar sequência na próxima sessão com ela. Mas algo do real despertou, do tipo assim, tem um afeto aqui, né? E assim, ela demorou muito tempo pra trazer essa questão do canto. Aí um dia, no final de uma sessão, ela falou assim, aliás, analisando ama, né? Falar as coisas nos 5 minutos finais. Aliás, analisando todo mundo, inclusive eu, quando tô analisando. Aí ela virou pra mim e falou assim, aliás, eu preciso te falar uma coisa, eu tenho uma questão aí com canto, porque canto era meu objetivo de vida, eu amava cantar, ela é cantora lírica ainda. E aí, blá, 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 e aí eu tive que parar, tal. Mas assim, é só pra te contar mesmo, assim, só pra eu saber dessa parte, só pra eu saber, né, obrigada, entendi. Aliás, né, analisando adoro meter fui abusada, fiz um aborto, eu sofri violência doméstica, tudo no final. 5 minutos que você não tem tempo pra perguntar nada. Estratégia inconsciente, né, porque aí a gente posterga. Mas a ideia central aqui, né, é essa. Algo já está dentro de mim, de teoria e de vivência, e de experiência, de escuta, e aí aquilo fica me incomodando pra eu perguntar quanto tempo você não canta, quanto tempo você não canta. Falei, meu Deus, vou ter que ver onde eu vou encaixar isso, pra essa mulher não achar que eu sou doida. Aí no final eu simplesmente falei, eu não sei porquê, mas tá aqui, me fala aí, me responde. Se não for nada, não é nada. Mas sempre é, né? A gente sempre já sabe. A gente já joga porque a gente sabe que vai chegar em algum lugar. Às vezes a pessoa até fala assim, não sei. Não vejo relação disso que você tá falando. Tá, mas me fala um pouco mais. Aí ela vai falando, aí às vezes ela mesma faz. Tá. Entendi já. Tem uma relação aí. Certo, gente? Então tá. Então paramos aqui no capítulo 5 agora. Que bom, né? Conseguimos aí terminar todo o capítulo. Eu gostaria muito de sempre terminar por capítulo, porque facilitaria, né? Mas como o nosso foco aqui não é regras, estamos bem perversos. Dure o tempo que durar. Vá devagar, então, mas quando termina assim é legal, porque a pessoa já entra num capítulo novo. Eu compartilhei e não li. Então, nosso próximo capítulo de quinta-feira que vem será os 3 retornos de nosso passado, em nossa consciência, em nossos atos sadios e em nossos atos patológicos, certo? Então, por hoje é só isso. Pouquinha coisa pra pensar. Nos falamos quinta-feira que vem. Vocês viram lá que agora, por exemplo, já dava pra comprar o da semana que vem, né? Então, já façam lá, porque eu sei que em cima da hora às vezes fica corrido, né? Se não, comprem no dia lá, mas tentem não comprar muito em cima da hora pra não correr risco de ficar sem ou de já perder um pedacinho da aula aqui. Porque esses 5 minutinhos aí que eu dei foi só hoje, tá? Porque mudou o sistema. Mas a semana que vem, 7 horas, estamos falando já. Estamos, né? Eu estou falando pelos cotovelos. Tá? Um beijo, bom restinho de semana e até quinta que vem. Tchau!